Oi, tudo bem com você? Hoje a gente vai caminhar juntos descobrindo os segredos muito especiais no Salmo 103. Esse salmo é como um abraço da parte de Deus. Ele nos lembra quem Ele é, como Ele nos vê e o quanto Ele nos ama, mesmo quando a gente se sente pequeno. Se você está precisando de consolo, direção, ou simplesmente uma palavra que aqueça seu coração, fica comigo até o final. Vamos meditar verso por verso e deixar que essa mensagem toque a alma da gente, bem de mansinho, como só Deus sabe fazer. O verso 1 diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Você pode fechar os olhos por um instante. Respire fundo e permita que o seu coração se acalme. Hoje eu quero te convidar a fazer algo diferente. Não é sobre pedir, não é sobre questionar, é sobre reconhecer o que a sua alma está buscando. Sim, fale com a sua alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Davi escreveu esse salmo, e ele não apenas recita uma oração, ele está falando consigo mesmo. Ele convoca a própria alma, o mais íntimo do seu ser, para louvar ao Senhor. Isso nos mostra que a adoração verdadeira começa de dentro, para fora, com intenção e consciência. E tudo o que há em mim, aqui ele não limita o louvor às palavras ou à razão. Ele clama por todo o seu ser, sentimentos, pensamentos, memórias, corpo e espírito, para que participem desse momento de louvor. É como se dissesse: cada célula do meu corpo, cada batida do meu coração, cada lembrança que eu carrego, tudo deve exaltar a Deus. Ele diz: tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E por que esse louvor é tão intenso? Porque o nome de Deus é santo, puro, perfeito, digno de reverência. O nome de Deus representa quem Ele é, seu caráter, sua justiça, seu amor e misericórdia. Bem dizer, o nome do Senhor é reconhecer tudo o que Ele é e tudo o que Ele tem feito. Chame Ele para perto. Convide seu interior, seus sentimentos, seus pensamentos, suas lembranças, para um só propósito: adorar a seu Criador nesse momento. Diga: tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Não só com palavras, mas com a sua respiração, seu silêncio, seus gestos, com tudo o que você é, porque Deus é digno, Ele é santo, Ele é bom. E hoje, juntos, vamos viver isso nesse momento de adoração, do seu jeito, no seu tempo, com verdade, com entrega, com amor. Hoje convide para a sua alma, seu interior, o seu espírito para louvar a Deus com tudo o que somos. Um louvor que vem de dentro e que reconhece a santidade do nome do Senhor. No verso 2 diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. O que Davi queria dizer com isso? Davi está falando com a própria alma, como se estivesse lembrando a si mesmo da importância de louvar a Deus de forma sincera e consciente. Ele não quer que o louvor seja algo automático ou vazio. Por isso, faz esse apelo interior. Não se esqueça. Davi reconhece que o ser humano é propenso ao esquecimento, especialmente em tempos difíceis. Por isso, ele se convida a lembrar de tudo o que Deus já fez. Os benefícios são as bênçãos, os cuidados, os livramentos, o perdão, a cura, o amor constante. Em outras palavras, Davi está dizendo: minha alma louve ao Senhor de verdade com o coração inteiro, e mantenha viva a memória de tudo o que Ele já fez por mim. Esse verso é um convite à gratidão e um chamado para manter os olhos no que é eterno, em vez de focar só no que falta ou dói.
Louvar também é lembrar. Não se esquecer das bênçãos diárias, dos cuidados de Deus, mesmo nas pequenas coisas. Agora continue nessa atmosfera de presença. Mais uma vez te convido a falar com a sua alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Mas dessa vez, faça isso com um propósito ainda mais profundo. Respire fundo e sinta isso. Não se esqueça. Isso mesmo. Não se esqueça de nenhum só dos benefícios dele sobre você, sobre a sua vida. Quantas vezes a gente passa pelos dias carregando pesos, angústias, ansiedade e esquece de olhar para tudo o que Deus já fez por nós? Respire fundo outra vez. Tente lembrar. Lembre da cura que ele já trouxe, do livramento, do abraço no silêncio, do sustento nos dias difíceis, do consolo que veio sem você pedir, da paz no meio da dor, da força que apareceu quando tudo parecia acabar. Sim, alma, não se esqueça, a gratidão muda tudo. Ela transforma o olhar, o ritmo da alma, a direção dos passos. Então hoje, escolha lembrar, escolha bendizer, escolha reconhecer. Você não está só. Você é cuidado. Você é lembrado por Deus e isso já é mais do que suficiente para louvar. Agora continue nessa atmosfera de presença. Mais uma vez, fale com a sua alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Mas dessa vez, faça isso com um propósito ainda mais profundo. Não se esqueça. Isso mesmo. Não se esqueça de nenhum só dos benefícios dele. Quantas vezes a gente passa pelos dias carregando pesos, angústias, ansiedade e esquece de olhar para tudo o que Deus já fez por nós? Respire fundo outra vez. Tente lembrar. Lembre da cura que ele já trouxe, do livramento, do abraço no silêncio, do sustento nos dias difíceis, do consolo que veio sem você pedir, da paz no meio da dor, da força que apareceu quando tudo parecia acabar. Sim, alma, não se esqueça, a gratidão muda tudo. Ela transforma o olhar, o ritmo da alma, a direção dos passos. Então hoje, escolha lembrar, escolha bendizer, escolha reconhecer. Você não está só. Você é cuidado, você é lembrado por Deus. E isso já é mais do que suficiente para louvar. Pare e escute por um momento, com o coração aberto, o que Davi disse no verso 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Sim, é Deus quem perdoa o que parecia imperdoável. Aquelas culpas que você carrega em silêncio, aquelas falhas que talvez ninguém veja, mas que te ferem por dentro, Ele vê, e mesmo assim, Ele perdoa, Ele restaura, Ele limpa, Ele liberta, e não para por aí. Ele também sara todas as tuas enfermidades, não só as físicas, mas aquelas que doem na alma, a ansiedade que consome, o cansaço que ninguém entende, as feridas do passado que ainda sangram por dentro. Esse versículo é um lembrete. Você não está só. Existe um Deus que cura por completo, que restaura o que foi quebrado, que escreve histórias novas mesmo onde só havia dor. Então hoje, onde você estiver, diga: Senhor, eu me entrego. Cura o que precisa ser curado. Perdoa o que precisa ser perdoado. E viva essa verdade com fé. Deus é aquele que nos perdoa completamente e que também tem poder para curar nossas doenças, físicas, emocionais e espirituais. No verso 4 diz: Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Esse versículo é como um abraço de Deus no meio das nossas batalhas. Davi diz que é Deus quem nos redime da cova. E o que isso significa?
A cova representa o fim. Representa momentos de desespero, de queda, de tristezas profundas. Lugares sombrios da alma onde parece que tudo já acabou. Mas o Senhor é aquele que te tira desse lugar. Ele resgata a sua vida, te levanta quando você pensava que não ia mais conseguir. Ele não te deixa preso à dor, ao erro ou à culpa e mais. Ele te coroa. Sim, Ele coloca sobre você uma coroa. E não é uma coroa de julgamento, peso ou cobrança. É uma coroa feita de graça e misericórdia. Graça que te dá o que você não merece. Misericórdia que não te entrega o que você mereceria. Esse versículo é um convite para você levantar a cabeça. Você não está caído. Você é alguém resgatado e coroado pelo amor de Deus. Então, se hoje você sente que está num vale escuro, lembre-se, Ele é especialista em transformar covas em recomeços. E Ele faz isso com amor, com paciência, com graça e com misericórdia. Ele nos livra da morte, nos resgata da dor e, mais do que isso, nos trata com amor. Talvez hoje você esteja se sentindo cansado, a alma abatida, o corpo pesado, os dias difíceis. O verso 5 do Salmo 103 vem como uma renovação que vem suave, como um vento novo no meio da caminhada, que enfarta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Deus é aquele que farta de bens a sua vida, até na velhice. Sabe o que isso significa? Significa que Ele não se esquece de você com o passar do tempo. O seu cuidado não diminui com a idade, com os erros ou com os desgastes da vida. Ao contrário, Ele continua alimentando a sua alma com coisas boas, mesmo quando você sente que já não tem tanto para dar. E então vem o mistério mais bonito desse versículo. A tua mocidade se renova como a da águia. A águia, essa ave majestosa que, quando envelhece, passa por um processo doloroso de renovação. Ela se recolhe, perde as penas, quebra o bico, mas depois renasce. Volta a voar mais forte, mais leve, mais alto. Assim é você nas mãos de Deus. Ele te renova por dentro. Não é uma renovação que depende de idade ou fase da vida. É um renovo da alma, da esperança, da fé. Se você precisa se sentir novo hoje, se o peso da vida tem te machucado, ouça, o mesmo Deus que te resgata da cova também renova suas forças. E você vai voar de novo. Confie. O tempo de renovação chegou. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. É isso que diz o verso 6. Sabe aqueles momentos em que parece que ninguém te ouve? Quando as injustiças se acumulam, quando você tenta e mesmo assim é mal interpretado, esquecido, ignorado. Davi nos lembra com esse versículo que Deus vê o que os olhos humanos não enxergam. O Senhor faz justiça. Ele não se cala diante da dor. Ele não ignora os oprimidos. Ele é justo. E sua justiça não falha, não demora, não erra o alvo. Ela vem no tempo exato, não o nosso tempo, mas o tempo perfeito, cheio de propósito. Se você tem se sentido oprimido, injustiçado, cansado de lutar por algo certo, se parece que a verdade nunca aparece e que o mal está vencendo, hoje receba essa verdade. Deus está agindo. Mesmo que, em silêncio, Ele está julgando com sabedoria. Ele conhece os bastidores, os corações, os porquês, coisas que a gente não consegue entender. Mas Ele entende. Ele age. E o mais bonito, Ele não apenas faz justiça, Ele se levanta pelos oprimidos, se levanta por você. Você não está só. A justiça de Deus está a caminho,
e ela vem com consolo, com resposta, com alívio. Fique firme. A justiça do céu não falha. Deus supre nossas necessidades ao longo da vida e renova nossas forças, trazendo vigor à alma cansada. Ele não ignora a dor dos que sofrem. O Senhor age com justiça em favor dos oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Já parou para pensar como Deus não é um Deus distante? Ele não se esconde. Ele se revela. No versículo 7, Davi nos convida a lembrar que Deus não apenas age, mas compartilha seus caminhos. Ele mostrou a Moisés não só o que ele fazia, mas como ele fazia. Deus não é só um realizador de milagres. Ele é um pai que ensina o coração por trás de cada ação. Com Moisés, ele revelou seus caminhos e sua vontade, seus princípios, sua verdade. Com o povo de Israel, ele revelou seus feitos, o mar abrindo, o maná caindo, a nuvem guiando. Mas hoje, ele quer revelar essas duas coisas também a você. Os caminhos, para você andar com sabedoria. Os feitos, para você viver o cuidado e o sobrenatural dele. A gente não precisa viver só de milagres visíveis. Podemos caminhar de mãos dadas com o autor dos milagres. Talvez você esteja orando por uma resposta, por uma direção. E o Senhor está dizendo: não vou só te dar o milagre, quero te mostrar o caminho, vem mais perto de mim. O mesmo Deus que se revelou a Moisés quer se revelar a você. Basta abrir o coração. Você quer conhecer os caminhos de Deus ou apenas os feitos dele? A resposta está em buscar intimidade, em querer mais do que bênçãos, querer o abençoador. Que o nosso coração deseje conhecer os caminhos do Senhor. Porque quando conhecemos os caminhos, os feitos se tornam consequência. Deixe essas palavras invadirem o seu coração como um bálsamo. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz muito benigno. Esse versículo é como um abraço de Deus na nossa alma cansada. Ele revela quem Deus é no íntimo, no caráter, na essência. Misericordioso. Ele não nos trata como merecemos. Ele nos olha com olhos de amor, mesmo quando erramos. Compassivo. Ele sente com a gente. Ele se importa com a nossa dor. Entende o que ninguém mais entende. Longânimo. Ele é paciente. Não se irrita com facilidade. Ele espera. Ele insiste. Ele acredita em nós mesmo quando a gente duvida. Assaz benigno, muito bondoso. Deus é bom em cada detalhe. Até quando Ele corrige, Ele faz isso com ternura. Ele não quer nos ferir, quer nos formar. Esse é o Deus que caminha com você. Talvez você se sinta longe dele. Talvez ache que errou demais, que não merece um novo começo. Mas esse versículo é a prova de que o amor de Deus não depende do que você fez, mas de quem Ele é. E quem Ele é: misericórdia, compaixão, paciência, bondade abundante. Então hoje, não fuja dele, corra para ele. Você não vai encontrar julgamento, vai encontrar acolhimento. Que o seu coração descanse nessa verdade. O Senhor é mais gentil com você do que você é consigo mesmo. Sabe aquele medo de que Deus esteja sempre bravo com a gente, que Ele não perdoa completamente? Esse versículo vem para apagar esse pensamento. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Isso quer dizer, Deus não guarda rancor. Ele não fica eternamente nos cobrando pelos nossos erros. Ele corrige sim, mas não com dureza eterna. Ele não é como o mundo, que muitas vezes não esquece o que fizemos. O amor de Deus é tão grande que Ele nos disciplina com sabedoria,
E depois, ele segue adiante. Ele não vive nos lembrando do passado. Ele acende uma nova esperança no presente. Muitas vezes somos nós que ficamos presos na culpa, quando Deus já liberou perdão e paz. Ele não nos define pelos nossos tropeços, mas pela graça que nos oferece. Então, se você está lutando com o peso de algo que fez, se sente que Deus está sempre desapontado com você, escuta essa verdade. Deus já deixou isso para trás. Agora é tempo de cura, tempo de recomeço. Não tenha medo dele, tenha liberdade nele. Ele é Pai. E como Pai amoroso, não quer castigar você para sempre. Ele quer restaurar. Ele quer renovar. Deixe o amor de Deus limpar o seu coração e te lembrar. Você é muito mais amado do que julgado. Ele não guarda rancor. Seu perdão é real. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Esse versículo é como um abraço de Deus na alma. Quantas vezes a gente pensa que vai colher só coisa ruim por causa dos nossos erros? Quantas vezes o medo bate forte porque achamos que Deus vai nos devolver exatamente o que fizemos? Mas aí vem essa verdade maravilhosa. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Deus não é um cobrador. Ele não é um juiz impiedoso que fica anotando cada falha para depois nos punir com severidade. Pelo contrário, ele age com misericórdia. Nosso erro merecia consequência. Mas a graça de Deus abre um caminho de restauração. Ele olha para nós com compaixão. Ele sabe das nossas limitações, conhece nossos arrependimentos e ainda assim escolhe nos amar com ternura. Isso é graça, não receber o que merecíamos, e sim o que precisamos: amor, perdão e novas chances. Deus não retribui com ira, ele retribui com cura. E é por isso que podemos descansar, podemos voltar para ele sem medo, sem vergonha, com o coração sincero. Se você sente que falhou, que errou, que já foi longe demais, lembre-se disso. Deus não desiste de você. Ele não olha só o que você fez. Ele olha quem você é e quem você ainda pode ser nele. Ele é justo, mas também é gracioso. Não nos dá o que merecemos. Ele nos oferece perdão. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Sua misericórdia é imensurável, mais alta que os céus, reservada àqueles que o respeitam e amam. A misericórdia de Deus é imensa, tão grande quanto o céu acima da terra. É difícil até medir. É algo que ultrapassa o nosso entendimento. Para aqueles que o respeitam, que o buscam com sinceridade, ele derrama um amor que cobre tudo, um amor que acolhe, cura e renova. Isso nos lembra que nunca estamos sozinhos. Há um Deus que nos ama infinitamente mais do que conseguimos imaginar. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Para pensar nisso comigo. Deus afasta os nossos pecados de nós, como o Oriente está longe do Ocidente. Sabe o que isso quer dizer? Que ele separa as nossas falhas de quem a gente é completamente. Ele não guarda ficha, não traz à tona aquilo que já foi perdoado. E talvez você esteja aí pensando, mas eu errei demais. Ei, olha para mim. Não existe demais quando se trata da misericórdia de Deus. Quando a gente se volta para Ele com o coração sincero, Ele não só perdoa, Ele afasta aquilo de nós como se nunca tivesse existido. Quando Ele perdoa, Ele afasta nossos pecados de tal forma que nunca mais nos condena por eles. Isso não é libertador? Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Assim diz no versículo 14, nos revela um amor paternal de Deus que é cheio de ternura.
Ele se compadece como um pai amoroso. Esse verso diz que Deus é como um pai que sente compaixão pelos seus filhos. Mas eu sei, para muita gente a palavra pai pode não trazer boas lembranças. Talvez você nunca tenha tido essa referência de pai. Talvez a palavra pai nem traga boas memórias. Mas Deus é diferente. Ele é o pai perfeito. Ele sabe das nossas limitações e ainda assim escolhe nos amar com profundidade, com paciência e com ternura. Talvez você não teve alguém que te acolhesse, que te ouvisse, que estivesse ali quando você mais precisou. E se esse for o seu caso, eu quero te dizer com todo carinho, Deus não é uma repetição das ausências que você viveu. Ele é o oposto disso. Ele é o pai que não falha, que não abandona, que não se ausenta. Ele conhece suas dores mais profundas, até aquelas que você nunca conseguiu colocar em palavras, e ainda assim te ama com ternura e paciência. Ele olha para você com compaixão, com um amor que cura, que restaura. Você não precisa se provar para ele. Ele já te vê com carinho, como alguém precioso. Sabe aquele olhar de um pai cheio de carinho? Aquele abraço que acalma tudo, mesmo quando a gente erra? É assim que Deus olha para mim e para você. Ele não é um juiz frio e distante. Ele é um pai presente, que se compadece, que entende as nossas lutas, que se move de amor por nós. Se permita nessa hora ser amado, ser amada, cuidado, cuidado, perdoado e perdoada. No verso 14 diz: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Esse verso me emociona. Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe exatamente do que a gente é feito. Ele entende nossas fraquezas, nossos limites, e ele não se surpreende com as nossas quedas. Sabe aquele dia em que você sente que falhou de novo? Que não conseguiu ser forte, que se cobrou demais? Deus já sabia, e mesmo assim, Ele continua amando você. Ele sabe que a gente não é perfeito. Ele sabe que às vezes a gente só está tentando sobreviver. Que tem dores que ninguém vê, cansaços que a gente não consegue explicar. E sabe o que Ele faz? Ele não exige mais do que conseguimos dar. Ele se aproxima, Ele cuida, Ele sustenta. Você não precisa esconder suas fraquezas de Deus. Você pode descansar sabendo que Ele já sabe. E mesmo assim, Ele escolhe estar com você. Sempre. Se isso tocou seu coração, comenta aqui. Deus me conhece e ainda assim me ama. Vamos lembrar juntos que não estamos sozinhos nessa caminhada. Ele entende nossa fragilidade. Sabe que somos limitados, humanos, e ainda assim nos ama. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim floresce. Esse verso traz uma lembrança suave, mas profunda. A nossa vida aqui é passageira. A gente floresce, vive, sonha. Mas o tempo passa. Somos como a relva, como uma flor do campo. Linda, mas delicada. Temporária. E isso pode até soar melancólico. Mas na verdade é um convite. Um convite para valorizar o agora. Para amar mais. Para perdoar mais rápido. Para dizer o que sentimos enquanto há tempo. Porque cada dia é uma chance de florescer de novo, mesmo que a vida esteja difícil. Talvez você esteja se sentindo apagado, sem cor, como se tivesse murchado por dentro. Mas lembra disso. Mesmo a flor mais frágil pode florescer outra vez quando o sol volta a brilhar. E Deus é esse sol que aquece, que renova, que faz brotar vida onde parecia não haver mais nada.
Quero te perguntar: o que você sente que precisa florescer de novo em você? Pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não a conhecerá mais. O verso 16 é uma continuação do anterior. Ele nos lembra que, assim como uma flor levada pelo vento, a nossa presença aqui é breve. O tempo passa, e às vezes aquilo que parecia tão importante simplesmente vai. Mas sabe de uma coisa? Isso não é para te assustar. É para te lembrar que a vida é um presente e que cada momento importa. As palavras que dizemos, os gestos de carinho, os silêncios que respeitamos, os abraços que oferecemos, tudo isso deixa marcas. Talvez você já tenha sentido esse vento passando na vida, uma perda, uma mudança repentina, algo que te tirou do lugar. Mas mesmo quando o vento vem forte, Deus continua sendo o nosso chão. Ele é aquele que permanece, mesmo quando tudo ao redor parece mudar. E se hoje você sente que o vento te levou para longe de quem você era, saiba que Deus sabe exatamente onde você está. E Ele continua chamando você para perto. Ele nos lembra que, assim como uma flor levada pelo vento, a nossa presença aqui é breve. O tempo passa e, às vezes, aquilo que parecia tão importante simplesmente vai. Talvez você já tenha sentido esse vento passando na vida, uma perda, uma mudança repentina, algo que te tirou do lugar. Mas mesmo quando o vento vem forte, Deus continua sendo o nosso chão. Ele é aquele que permanece, mesmo quando tudo ao redor parece mudar. Mesmo no vento, Deus te sustenta. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. E aí vem essa virada linda. Sim, a vida passa rápido, tudo muda, mas a misericórdia do Senhor não muda nunca. Ela dura de eternidade a eternidade. Imagina isso, um amor que atravessa o tempo, que não enfraquece, que não acaba. E o mais bonito, esse amor não para em você. Ele alcança gerações. Deus é tão bom que a fidelidade dele se estende aos filhos dos filhos. Ou seja, o que você vive com Deus hoje pode ser um legado de amor, de fé, de esperança que abençoa quem vem depois. Talvez você nunca tenha recebido esse tipo de herança espiritual, mas você pode começar agora. Você pode ser o ponto de partida de uma... Mesmo sendo frágeis, podemos confiar na eternidade da misericórdia de Deus, que se estende por gerações. No versículo 18 diz: para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. A misericórdia de Deus alcança aqueles que guardam a aliança com Ele. E guardar essa aliança não é sobre perfeição, é sobre coração, é sobre lembrar de quem Deus é, mesmo quando a vida aperta. É continuar caminhando com Ele, mesmo que, às vezes, com passos trêmulos. Deus não está procurando gente impecável. Ele está buscando corações sinceros, corações que se lembram dele no dia bom e também no difícil, que desejam viver o que ele ensina, mesmo quando falham de vez em quando. Talvez você se cobre demais. Talvez ache que ainda não faz o suficiente. Mas Deus vê o seu esforço. Ele conhece a sua intenção, e isso toca o coração dele. Quero te perguntar com carinho: o que tem significado para você guardar essa aliança com Deus no seu dia a dia? Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Esse verso 19 nos leva para algo grandioso. O Senhor estabeleceu o trono dele nos céus, e o reino dele domina sobre tudo, tudo mesmo. O caos, a dúvida, o medo, a ansiedade, a dor. Nada disso está fora do controle de Deus.
Pode ser que você esteja vivendo um momento em que tudo parece desordenado, mas existe um trono que continua firme, um rei que não perde o governo e mais. Esse rei não é indiferente à sua dor. Ele reina com justiça, mas também com compaixão. Sabe o que isso significa para mim? E talvez para você também? Que mesmo quando tudo aqui embaixo parece desabar, o céu continua em ordem, e é de lá que vem o nosso socorro. Você pode confiar, mesmo em meio à bagunça. Então imagine comigo uma imagem poderosa. Olha que imagem poderosa. Deus está entronizado nos céus, ou seja, Ele ocupa o lugar mais alto, mais seguro, mais soberano. E o mais incrível, o domínio dele alcança todas as coisas. Nada está fora do alcance do seu olhar. Nada foge do controle dele. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece incerto, fora do lugar, mas essa verdade traz um consolo profundo. Deus ainda está no trono. Ele não perdeu o controle, ainda. Que as circunstâncias digam o contrário. O reino dele continua firme sobre sua vida, sua história, seu futuro. E sabe, é nesse Deus que a gente pode descansar, porque ele reina com autoridade, mas também com amor, com firmeza, mas também com cuidado. Tenha essa certeza hoje e receba traz paz ao seu coração. Verso 20 diz: Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Esse verso nos lembra que Deus não reina sozinho. O céu inteiro se move em obediência a Ele. Os anjos, seres poderosos, majestosos, louvam a Deus e cumprem a sua vontade sem hesitar. Agora, pensa comigo. Se até os anjos, que são tão grandiosos, vivem para obedecer e engrandecer a Deus, quanto mais nós, que somos alvo do seu amor e cuidado. Muitas vezes a gente luta contra a vontade de Deus, tentando seguir nosso próprio caminho. Mas e se a gente aprendesse a confiar como os anjos confiam? A obedecer como eles obedecem? Bendizer ao Senhor não é só cantar ou dizer palavras bonitas, é viver de um jeito que mostra o quanto Ele é grande. É reconhecer no dia a dia que Ele é digno de tudo que somos. Então eu te pergunto, o que você pode entregar a Deus hoje como um ato de louvor? Diga comigo: eu escolho viver para honrar o Senhor. Eu decido confiar e obedecer ao meu Pai, que é Deus, com o coração leve. Abba, Pai. Meu Pai, aqui no verso 21 o convite se amplia. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Não são só os anjos que bendizem ao Senhor. Todo o exército celestial, todos os que servem a Ele, louvam e obedecem. Todo o céu se move numa só direção: fazer a vontade de Deus. E isso fala com a gente também. Mesmo aqui, em meio à correria, às incertezas, às lutas do dia a dia, a gente pode viver como parte desse exército que escolhe honrar a Deus. Não é sobre ter um cargo ou ser perfeito, é sobre viver com um coração disponível. Fazer a vontade de Deus nem sempre é fácil. Às vezes, envolve abrir mão, confiar, esperar. Mas há uma paz profunda quando a gente diz: Deus, eis-me aqui, me usa. Você já parou para pensar que sua vida pode ser uma resposta ao coração de Deus? Se isso ressoa com você, diga: quero fazer a tua vontade, Senhor. E vamos seguir juntos, aprendendo a obedecer com amor, dia após dia. O verso 22 é um lindo convite. O salmista volta para dentro de si e diz: Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor,
Tudo o que Deus criou em todo lugar, que tudo bendiga ao Senhor, ou seja, a natureza, o céu, o mar, as montanhas, o silêncio da madrugada, o choro sincero, o sorriso espontâneo. Tudo pode ser louvor. É como se ele dissesse: mesmo que o mundo inteiro cante, minha alma também vai cantar. E eu te pergunto com carinho, como está a sua alma hoje? Você tem conseguido encontrar motivos para louvar? Mesmo em meio às lutas, há sempre algo que pode ser entregue a Deus com gratidão. Às vezes, louvar é só respirar fundo e dizer: Senhor, eu continuo aqui. Se esse é o seu coração hoje, comenta aqui: a minha alma escolhe louvar. E vamos terminar esse momento juntos, lembrando que mesmo em silêncio, nossa alma pode adorar. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Se algum desses versos falou com você hoje, escreve aqui nos comentários qual mais tocou o seu coração. Ou só comenta: a minha alma escolhe louvar. E se essa mensagem te fez bem, envia para alguém que você ama. Vamos espalhar esse cuidado, esse consolo que vem do alto. Se inscreve aqui no canal para continuar recebendo esses momentos de paz, fé e renovação. A gente segue junto, um verso de cada vez. Assista outros vídeos do